Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Uma passagem bem conhecida, que fica em Lucas 10. A partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. Marta e Maria. E diz assim o texto: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximando de Jesus, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha e me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente pode sentar. Esse texto é um texto bem conhecido, é um texto curto, mas Deus falou comigo nesse texto, e o que Deus trouxe ao meu coração, eu vou trazer à igreja nesta noite, neste finalzinho de tarde. E a Bíblia me diz que Marta e Maria hospedam Jesus em sua casa. E há versões que dizem que não foi só Jesus. Diz que foi Jesus e seus discípulos. E eu me pego me colocando no lugar de Marta e de Maria. Chegam 12 homens, 13 homens dentro da sua casa. Porque quando você hospeda alguém na sua casa, você tem preocupações com esse hóspede. E a Bíblia me diz que Marta, ela se vê agitada, se vê atarefada diante daqueles homens que ela estava recebendo dentro da sua casa. E a Bíblia me diz que ela se inquieta, ela se preocupa. E se colocando no lugar de Marta, qual seria a minha preocupação? Eles têm que comer. Eles têm que comer. E naquela época, eles não tinham a facilidade que a gente tem hoje. Se precisa de água, tem que ir lá no poço buscar. Se precisa de comida, você não tem armários para você armazenar. Você não tinha armários como a gente tem hoje para poder armazenar. E Marta se inquieta com toda a preocupação que ela tinha para receber, para hospedar Jesus e aqueles homens. Não, eu tenho que preparar uma cama para arrumar, eu tenho que arrumar uma cama porque esses homens estão cansados. Eles estão com fome, eles precisam descansar, eles precisam comer. O que eu vou fazer? E ela se agita e vai de um lado para o outro e procura ver o que ela pode fazer para poder atender da melhor forma Jesus e aqueles que com ele estavam. E sabe como eu vejo Marta? Vejo como uma mulher cheia de responsabilidades. Vejo uma mulher que tem compromissos, que precisa trabalhar, que precisa suprir aquilo que a sua casa precisa. Eu vejo uma mulher que precisa suprir, precisa de alguma forma manter a estrutura daquela casa. Então ela se preocupa. Sabe por que ela se preocupa? Porque ela entende, ela vê que se ela não fizer, quem vai fazer? Então eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso de um lado para o outro. Não, eu preciso me ocupar, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar para pagar um colégio, se eu não trabalhar, se eu não for ali fazer a comida, quem vai fazer? Se eu não lavar aquela louça, quem vai lavar?
Não, eu tenho que levantar cedo, eu tenho coisas a fazer. As responsabilidades que Marta tinha não eram responsabilidades banais. Eram responsabilidades que faziam parte da vida dela, que faziam parte da rotina que ela estava vivendo. Ela estava hospedando pessoas dentro da casa dela. E a pessoa que poderia atender era ela e Maria. Ninguém podia fazer aquilo ali, os hóspedes eram dela. Ela estava ali com a sua irmã. Só que quando a gente se pega com muitas responsabilidades, com muitos afazeres, com muitas preocupações, a gente acaba, sem perceber, se tornando reféns delas. Sabe como eu me torno refém dela? Quando eu não vejo saída nenhuma, eu tenho que fazer aquilo. E eu entendo que quando a gente se torna refém de alguma coisa, aquilo de alguma forma, em algum momento, aquilo te traz uma angústia. Aquilo te traz uma angústia, aquilo te traz uma aflição, aquilo te traz preocupação. Angústia, refém te fala de você se sentir algumas vezes até oprimido pela situação que você está vivendo. E quando a gente se sente assim, a gente vendo alguém que está compartilhando da mesma aflição que você, não se comovendo com aquilo que você está vivendo, aquilo aflige a gente. Coisas eu tenho para fazer. Só eu estou vendo que eu tenho que fazer comida, que eu tenho que preparar camas para todas essas pessoas, que eu tenho que ver o que eles vão comer. Eu preciso suprir a necessidade deles. E a Bíblia me diz que Marta, ela se inquieta em ver Maria. E ela questiona Jesus. Jesus, não percebes que Maria está lá sentada enquanto eu estou aqui atarefada? Enquanto eu estou aqui inquieta com tantas coisas, ela está ali, ó. Ela está ali sentada. Ela não se incomoda com a situação que eu estou vivendo. Ela vê a minha logística, ela vê a minha circunstância e ela continua ali. Mas sabe o que Marta não percebia? Que em Maria havia tranquilidade. Havia uma tranquilidade que ela não conseguia perceber. Ela não conseguia perceber essa tranquilidade que havia em Maria e não conseguia participar dessa tranquilidade. Aleluia. Maria estava aos pés de Jesus, a Bíblia me fala. E sabe o que eu entendo, irmãos? Que tranquilidade me dá percepção para algumas coisas. Quando eu estou muito agitada, quando eu estou muito atarefada, quando eu estou muito assoberbada, quando eu sinto peso sobre os meus ombros, quando as responsabilidades parecem que vão me engolir, eu perco a capacidade de descansar, de me tranquilizar, eu perco a capacidade de ouvir. Maria, a Bíblia me diz que ela se prostra aos pés de Jesus. Elas são duas irmãs, as duas hospedam Jesus, mas a atitude de uma para outra é totalmente diferente. Uma corre para fazer as coisas e a outra se ajoelha aos seus pés. A outra está ali. E eu quero te levar para uma passagem também muito conhecida. A Bíblia me fala, lá em Lucas 19, me fala sobre Zaqueu. E a Bíblia me diz que Zaqueu, ele era um homem pequeno, ele era um homem baixo, de baixa estatura. E a Bíblia me diz que esse homem, ele tenta ver Jesus. Mas é uma grande multidão e ele não consegue ver Jesus. Então a Bíblia me diz que ele sobe numa figueira brava, no alto de uma figueira, para poder olhar, para poder ver Jesus. E a Bíblia me diz que ele, quando ele está lá em cima, Jesus percebe ele. E a Bíblia diz assim, diz que Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E ele corre, e ele vai lá e recebe Jesus na sua casa. Mesmo sendo criticado, e Jesus se torna criticado por aqueles que vêm. Porque Zaqueu era um homem, era chefe dos publicanos, ele era um homem pecador, ele era um homem que cobrava impostos, ele não era um homem bem visto pelo povo.
E Jesus, ele vai e descansa, ele vai até a casa de Zaqueu. E a Bíblia me diz que quando Zaqueu ele está na sua casa, Zaqueu já começa a se justificar para Jesus, a falar para Jesus. E Zaqueu começa a falar assim: Senhor, os meus bens, todos os meus bens, eu vou dar aos pobres. Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, se alguém eu tenho prejudicado, eu vou lhe ressarcir 4 vezes mais. E a Bíblia me diz que Jesus vira para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, hoje há salvação na sua casa. Aleluia. E o que esse texto me diz, o que o texto de Marta e Maria me diz, é que se você tem hospedado o Senhor na sua casa, se você tem percebido a presença dele na sua vida, se ajoelhe, se prostre diante dele para ouvi-lo. Para ouvir o que ele quer te ensinar, o que você precisa aprender, de que forma você precisa crescer. Sabe por quê? Porque Jesus, quando estava na casa de Zaqueu, e Jesus disse para ele assim: Senhor, hoje há salvação. Jesus disse para Zaqueu: hoje há salvação para esta casa. Se eu entendo que Cristo está na minha casa, se eu dou a ele a honra que dele é, eu vou te dizer uma coisa: se Cristo está na minha casa, hoje há salvação, hoje há cura, a transformação, a santificação, a renovação de ânimos. Aleluia. Se Cristo está na minha casa, eu vou dar a ele a honra que lhe é devida. Os nossos afazeres, as nossas ocupações não são banais. A gente precisa cumprir com os nossos compromissos. A gente precisa cuidar da nossa família. A gente precisa trabalhar. Mas não são justificáveis para você negligenciar a presença daquele que cuida de você. Não são justificativas para você não se prostrar, para você permitir que ele faça aquilo que ele precisa fazer. A Bíblia me diz que Jesus fala assim para Marta. Jesus fala assim para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu a melhor parte. E sabe o que esse texto me diz? Que a melhor parte é ouvir, é honrar, é procurar tempo. Procurar, sabe? Eu tô apertada, eu não tenho como, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Eu sei que a gente tem muita coisa. Quem não tem hoje muita coisa, todos nós, os tempos modernos nos agarram de muitas formas, nos agarram em muitas coisas. Só que eu preciso entender que a prioridade tem que ser a presença dele na minha vida. E se a presença dele é prioridade na minha vida, se eu não me ajoelhar aos seus pés, eu não vou ser capaz de me aproximar dele. Quem estava próxima de Jesus era Maria. Marta estava cuidando de Jesus, estava atarefada, estava cuidando. Ela estava cuidando dos afazeres para cuidar do mestre. Só que quem estava perto, quem estava disposta a ouvir, era Maria. Então, se você quer ver coisas começarem a acontecer, honre aquele que neste lugar está e te diz assim, ó: as suas justificativas, os seus afazeres não vão me aproximar de ti. São plausíveis? São. São sustentáveis? São. Se você não fizer, quem vai fazer? Se você não correr para atender, quem vai? Se você não levar no médico, quem vai levar? Mas eu preciso entender que se Cristo na minha casa está, se a presença dele é perceptível a mim, eu preciso me mostrar. Preciso ouvir, preciso ter comunhão, preciso buscar.
Preciso estar perto, porque estando perto, eu sou capaz de ver aquilo que eu não vejo. Eu sou capaz de me tranquilizar. Eu sou capaz de descansar. Eu sou capaz de me jogar nesse chão e dizer assim: Senhor, eu tô aqui. Tem muita coisa para me fazer. Mas eu sei que se tu não guiar, se a tua presença não repor em mim a força que eu preciso ter, eu não vou conseguir. E você vai se tornar refém. E aquele que é refém, vive angustiado, oprimido, frustrado, vive estressado, não tem prazer em nada. Aquele que é refém, ele vive aprisionado. Ele vive enclausurado em tudo aquilo e ele não percebe. E a gente não percebe. Sabe por quê? Porque a modernidade me diz isso, os nossos dias nos diz isso. A gente precisa trabalhar, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. A gente precisa. Mas dê a Deus o lugar que é dele. Dê ao Senhor o lugar que só você pode dar. Meu Deus! Se você não der, seu marido não vai dar, seus filhos não vão dar. Quem precisa dar é você. Você precisa entender que o lugar que é de Deus não é substituível por nada, nem por ninguém. Se excelência é o que eu quero viver, é o que eu preciso viver. Se o mais de Deus é o que eu quero contemplar, se o melhor desta terra é o que eu quero viver, eu preciso honrar. Abra mão de coisas, sabendo que aquilo que você não está fazendo, Ele vai fazer por você. A nossa dificuldade nos dias de hoje, sabe o que é? É você não apalpar, sabe? Eu confio naquilo que está aqui, ó. Eu preciso segurar, eu preciso estar vendo ali que vai chegar. E eu entendo que coisas espirituais não são assim. E eu entendo mais ainda que aquilo que sacia a alma, aquilo que alimenta, aquilo que traz felicidade, aquilo que traz alegria, aquilo que traz prazer, aquilo que supre aquilo que você não vê, sabe, é estar diante de Deus, é confiar naquilo que você não vê. Eu quero que você levante, eu não vou me alongar mais. E pode levantar. E sabe aquela coisa assim, como o Zaqueu fez, sabe? Você chega diante do Pai e você diz assim: Senhor, não, tem que fazer isso, eu fiz aquilo, Senhor, não, olha, eu não paguei, até aqui, ó, eu dei fraudes em alguns, até aqui, ó, eu fiz isso, ó, não ajudei, mas hoje eu vou ajudar, sabe? Que não precisa você se justificar, mas se hoje você precisa se justificar, se justifique. Sabe, o maior bem que nós temos é família. Aleluia. Sabe por quê? Porque família me fala de segurança, família me fala de refúgio, família me fala de aconchego, família é o que me inspira a lutar, a querer fazer. Aleluia. A minha família é o que me dá ânimo para levantar de manhã, mesmo cansada, para ir trabalhar. Mas o maior ânimo que você tem que ter e entender pela sua família é entender que se você não abrir mão de coisas para poder semear em terra fértil, se você não entender que você precisa abrir mão de coisas, ofertar o seu tempo para o reino de Deus, para estar próximo de Deus, para viver as coisas de Deus, porque sabe o que eu entendo? Que a gente vive muito mais as coisas aí de fora do que as coisas de Deus. Mas na hora que a gente precisa do abrigo dele, a gente quer que ele responda. A gente quer que ele abra o céu e responda. A gente quer que Deus use alguém para falar.
A gente quer cura na hora que a gente pede. Na hora que o teto desaba, você corre para Ele, eu corro para Ele. Mas o que eu preciso entender é que para Ele estar onde Ele tem que estar na minha vida, para minha família ter a estrutura, subir os degraus que ela precisa subir, eu preciso estar próximo do Mestre. Eu preciso me ofertar para Ele. Eu preciso dar a Ele a honra que é dele. Se ajoelhe diante dele, porque se você não se ajoelhar diante dele, todo o cuidado que você tem tido para suprir a necessidade da sua família vai ser bom. Vai ser bom. Porque o cuidado de Deus é que nos sustenta. O cuidado de Deus é que te traz paz quando nada tem. O cuidado de Deus é que te traz refrigério quando você vê algum parente seu ali na cama. É o cuidado de Deus que te faz calar a boca, mulher. Como é difícil calar a boca, não é? Quando a ira vem. Mas é o cuidado de Deus que vai te fazer calar a boca no meio de uma turbulência dentro da tua casa.